Bom dia, pessoal! Essa é a nossa segunda e última aula de biologia a respeito do capítulo 2, que fala do sistema solar. Então, vamos dar continuidade aqui para fechar o nosso capítulo. Nessa aula, a gente vai falar dos planetas, especificamente deles, e um pouco da Lua também, e dos planetas anões. Então, a gente vai falar desses planetas de acordo com a distância deles em relação ao Sol. Então, o que está mais próximo até o que está mais afastado do Sol. A gente vai falar nessa sequência. Então, o primeiro deles que a gente vai falar é Mercúrio. Ele é o primeiro planeta em distância do Sol. É também conhecido como planeta amarelo. Ele foi descoberto por Platão. E esse pequeno planeta tem diâmetro 2,5 vezes menor que o da Terra, ou seja, ele tem 4.878 quilômetros de diâmetro equatorial. Então, ele é um planeta que ele é bastante aquecido por ele estar próximo do Sol. Então, a gente considera que lá não tem como haver vida, por causa da alta temperatura. Ele é um planeta que tem essa cor amarelada, digamos assim, por isso que é chamado de planeta amarelo. E ele é muito pequeno em relação à Terra. Vênus. Como ele é visto ao amanhecer e ao anoitecer, recebe outras denominações. Pode ser chamado, por exemplo, de estrela d'alva, estrela vespertina. Ele pode ser visto a olho nu exatamente porque depois da Lua é o astro mais próximo da Terra, sendo o segundo planeta em distância do Sol, estando a 108 milhões de quilômetros da estrela, que no caso é o Sol. Como ele está muito, então a gente vê como ele está muito próximo da Terra, assim como a Lua, a gente consegue observar ele principalmente no amanhecer e também no anoitecer. Então, é muito comum ele ser chamado, por exemplo, de estrela d'alva ou então estrela vespertina, justamente porque é o horário que ele pode ser visualizado daqui da Terra. Então, as pessoas deram esses nomes populares para esse planeta. A Terra, que é o planeta no qual a gente vive, Ele é o planeta no qual habitamos, ele é o único que se sabe até o momento que possui condições favoráveis à vida. Que condições seriam essas? Uma temperatura amena e água no estado líquido. Ele é o terceiro planeta em distância do Sol, ou seja, perto de 150 milhões de quilômetros, e o primeiro a possuir satélite, a Lua, tem idade em torno de 4,5 bilhões de anos. Então, justamente por conta dessa temperatura amena, ele nem é tão quente, porque ele não está muito perto do Sol, mas ele também não é tão gelado, porque ele também não está muito afastado do Sol. Então, é uma temperatura mediana, que a gente chama de temperatura amena, que é favorável para a vida. E ele também é o único, até onde se sabe pelo menos, que tem água no estado líquido. Então, a gente considera que para existir vida, precisa disso, uma temperatura favorável e água no estado líquido. Então, a Terra é o único planeta que possui tais condições. Marte, ele é um deserto gelado. Esse é o aspecto do conhecido planeta vermelho, como ele é chamado. E ele recebeu esse nome por ser o nome do deus romano da guerra. O mesmo nome do deus romano da guerra, então por isso que ele recebeu esse nome de Marte e planeta vermelho. Mas essa cor avermelhada dele está relacionada, de acordo com os cientistas, de acordo com astrônomos, com astronautas, porque eles mandam sondas espaciais até esse planeta. Eles identificaram que essa cor está relacionada com o solo. Então, o solo de Marte ele tem uma grande quantidade de metais, o ferro e outros metais, e que possibilita essa cor avermelhada para esse planeta. Júpiter. Quando se fala nesse gigante do sistema solar, pode-se dizer que ele sempre nos surpreende. A cada dia surge uma informação nova sobre essa imensidão do planeta. Tudo isso porque a sonda Juno, enviada a Júpiter em 2011, que passou 5 anos para chegar lá, não deixa passar nenhuma informação. Então, vocês estão vendo o tanto que demora uma sonda espacial chegar no planeta. No caso de Júpiter, foi 5 anos. Então, mesmo assim, não tem como saber muitas informações ainda a respeito desse planeta, De Marte, os cientistas eles já têm algumas informações, como eu falei, por exemplo, a respeito do solo e a respeito também da temperatura, que eu esqueci de mencionar, mas Marte, durante o dia, digamos assim, ele tem uma temperatura muito elevada. Só que à noite a temperatura dele é muito baixa e aí já não possibilitaria a vida, sem falar que lá não tem água no estado líquido, Já no caso de Júpiter, não tem muitas informações ainda a respeito desse planeta. Eles estão tentando, os astronautas, os astrônomos estão tentando ainda descobrir mais informações a respeito dele. Já Saturno, ele recebeu esse nome por representar o titã do tempo e da agricultura, pai de Júpiter, Zeus, aquele que devorava seus filhos. É o segundo planeta em tamanho e o segundo também em número de luas.
tem cerca de 115.200 quilômetros de diâmetro equatorial e 62 satélites naturais. Então, ele é como se esse planeta tivesse 62 luas, né? Então, claro que não é como o tamanho da Lua, que é o satélite natural da Terra, mas são luas menores, digamos assim, né? Vários satélites. Tem uma teoria que vocês podem até procurar depois no YouTube a respeito disso, que esses anéis que estão em volta de Saturno, que na verdade eles seriam várias luas, vários satélites naturais, eles estão orbitando e dá esse aspecto, né, dá essa impressão de que seria um anel gigantesco. E tem uma teoria que explica que em determinado momento essa órbita circular ela vai ser tão acelerada que vai acontecer uma implosão e depois uma explosão, fazendo com que Saturno ele se transforme numa galáxia, né? Digamos assim, que numa galáxia ou então num novo sistema solar, que ele vai deixar de ser um planeta e ser um novo sistema solar formado por vários outros planetas. Dando continuidade aqui, a gente vai falar então agora de Urano. Urano foi descoberto pelo astrônomo William Herschel em 1781. É o sétimo planeta em distância do Sol. Por causa disso, Urano praticamente não tem luz e calor e possui baixíssima temperatura, menos 200 graus Celsius. Então, um planeta que ele tem menos 200 graus, imagina o quão gelado ele é. Então, não tem condição nenhuma de ter água no estado líquido e uma temperatura favorável, porque é muito gelado. A gente vai falar um pouco agora a respeito de Netuno. Esse planeta apareceu no céu como um ponto verde azulado, sendo seu nome de origem romana uma homenagem ao deus grego do mar, Poseidon. É o último planeta em distância do Sol. Antes de ser confirmada a sua existência, em 1846, era possível observar a mudança de órbita de Urano, atraído por outro corpo celeste, Netuno. Então, esse planeta, ele, digamos assim, que ele tem uma relação com o planeta que a gente viu anteriormente, que é Urano, né? Então, eles estão um pouco próximos. E se ele é mais afastado ainda do Sol, vocês imaginam, né, a temperatura que é lá. Então, a temperatura muito mais baixa. Então, também não tem condições nenhuma de haver vida nesse planeta. Nós vamos falar agora um pouco a respeito da Lua, que é o satélite natural da Terra, e dos planetas anões, né, que foram rebaixados a planetas anões. A Lua é o único satélite natural da Terra de superfície acidentada, com montanhas e crateras. No passado era chamada pelos romanos de Diana. Então a Lua ela tem justamente essas crateras, né? Porque é uma teoria aí da astronomia que fala que ela é como se a Lua ela fosse um grande imã que ela atrai os meteoros, né, para ela. Então esses meteoros vão se chocando na Lua e é como se eles fossem arrancando pedaço, né, perfurando esse satélite natural. Então faz com que aconteçam essas crateras. Então a Lua ela é o único satélite natural que o planeta Terra tem. Enquanto o Saturno a gente viu que ele tem 62 satélites, né? A Lua, a Terra ela vai ter apenas um satélite, que é a Lua. Os planetas anões eles foram rebaixados a esse nome de planetas anões não somente pelo tamanho deles, mas também pela composição, porque os planetas eles podem ser rochosos ou gasosos. Os 4 primeiros planetas que estão próximos do Sol, eles são considerados rochosos, e os outros 4 são chamados gasosos, né, de acordo com a composição deles. Os planetas anões, eles nem são rochosos nem gasosos, então eles não se enquadram, né, para fazer parte do sistema solar. Então não é apenas pelo tamanho deles, mas pela composição. Os planetas anões são astros semelhantes a um planeta, pois orbitam em torno do Sol e possuem forma aproximadamente esférica, porém não são dotados de órbita autônoma, dependem da órbita de um planeta maior. O sistema solar possui 3 planetas anões, Plutão, Ceres e Eris. Então a gente está vendo aí que ainda tem mais outros 2, né? Esse Makemake e esse Haumea. Só que eles não são considerados ainda, digamos que planetas anões fazendo parte do sistema solar. Eles estão ainda em estudo, né, para ver se futuramente eles vão realmente fazer parte desse nosso sistema solar que a gente conhece. Então, para finalizar o estudo de vocês a respeito desse capítulo, vocês vão responder as páginas 48 e 49 do livro e me enviar. Então, na próxima aula, a gente já vai adentrar num outro capítulo. A gente vai sair um pouco dessa parte da astronomia e a gente vai começar a entrar na parte realmente da biologia, que fala de vida e evolução. Então, a gente vai falar um pouco de genética e depois a gente vai falar um pouco de evolução. Então, por hoje era só. Tenham um bom dia.